Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, eu vim almoçar, né? E recebi um vídeo no WhatsApp. Eu não vou fazer como eu faço de costume, aqueles react, né? Colocando o vídeo da pessoa, mas acho que é um pastor chamado Carlos Eduardo, né? Um moreno, né? Forte, estava no podcast, eu acho, com um casaco. E nesse vídeo, nesse podcast, ele está respondendo a seguinte indagação, né? Por que os católicos dizem que a Igreja de Cristo é a Igreja Católica Apostólica Romana? E ele vai dizer que não era possível a Igreja Católica Apostólica Romana ser a Igreja de Cristo, porque foi ela que matou Jesus. Então ele está associando o Império Romano pagão, que na época em que Jesus vivia neste mundo, ali por volta do ano 33 ou ano 30, né? Dependendo aí, tem um erro no cálculo do nascimento de Cristo, que foi antes, né? 4 antes de Cristo provavelmente. Mas aquele Império Romano pagão que vivia na época de Jesus, que Pôncio Pilatos era governador desse império, ele está dizendo que a Igreja Católica foi ela que matou Jesus, porque aquele Império Romano lá era a mesma coisa que ser a Igreja Católica. Ele estava dizendo, né? E ele disse que era impossível a Igreja de Cristo ser a Igreja Católica Apostólica Romana, porque Jesus não era romano, e foi os romanos que mataram Jesus. Jesus era judeu. Então, você vê, a mentira se multiplica. Por isso que eu digo, o relativismo protestante ele tem se multiplicado. É terrível. Por quê? Esses dias agora, tem até um debate aí no meu canal, o início de um debate, você pode dar uma olhadinha. Os protestantes antigamente diziam essa mentira aí, né, que esse pastor está dizendo, que a Igreja Católica, né, Romana matou Jesus. Depois eles começaram a dizer que a Igreja Católica foi fundada por Constantino no ano 300 e a partir dali foi paganizada, né? Era uma igreja pagã porque foi fundada por Constantino. E agora eles estão dizendo que não foi Constantino que fundou a igreja, mas foi Constantino que deu liberdade aos cristãos, e Teodósio foi quem unificou a igreja com o império. Isso é verdade. Aí eles estão dizendo que a partir desse momento a igreja se paganizou. E se paganizando, deixou de ser a Igreja de Cristo, por isso Jesus levantou Lutero. Veja, o relativismo do relativismo. O protestantismo é a síntese das heresias, a síntese do sofisma, a síntese do espantalho, a síntese do relativismo. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a todos, mas não tenho o que falar sobre isso, não tenho o que comentar sobre isso. É uma pena, eles auto se condenam.